Vamos começar agora a resolver o exercício da prática 7. Essa prática principalmente é sobre vetores e a gente tem aqui no final dela, além das aulas, o professor preparou um material aqui para exemplificar como que a gente faz o uso de vetores. É interessante vocês lerem, está no final do arquivo que está na página de disciplina. E também ensina a usar as funções que trabalham com números aleatórios, tanto em Windows quanto Linux, dando um foco maior que o Windows que a gente está trabalhando, mas acredito que não deve ser muito difícil no Linux ou outros sistemas operacionais também não. Aí voltando aqui para o enunciado, a gente vai fazer primeiro esse do produto escalar. Eu vou começar aqui criando as pastas do exercício 1, do exercício 2, para deixar uma visualização melhor aqui, VS Code. E aqui dentro do exercício 1, vou criar um arquivo chamado escalar. .c, para fazer o primeiro exercício, que consiste na gente escrever um programa que vai receber dois arranjos. No caso, está usando o arranjo como similar a vetor, de U e V. Aqui está falando números reais, então a gente vai considerar que podem ser números decimais também, não só inteiros. Então vai ser dois vetores, a gente vai colocar como double, e de dimensão n, que é o tamanho desses dois vetores. E que o nosso programa vai calcular o produto escalar entre esses dois vetores. Dar um exemplo aqui do que, o que seria o produto escalar. Então é basicamente as somas das multiplicações dos respectivos valores de cada vetor. Então os valores na posição 0 multiplicados, somados com na posição 1, e assim até chegar no último elemento de ambos. E também é para a gente assumir que esse n vai ser menor que o número máximo de elementos, que a gente pode colocar aqui como 100, que ele deu no exemplo. Então a gente vai ler do teclado os vetores, a dimensão, e retornar no nosso programa esse cálculo do produto escalar. Começando aqui, a gente vai incluir a biblioteca padrão e o corpo da função main. Aí uma coisa também que é interessante de eu falar é só que, como os exercícios estão ficando agora mais elaborados e mais extensos também, eu vou passar um pouco mais rápido sobre assuntos já abordados. Então não vou explicar nos detalhes das estruturas de repetição, condicional, dos tipos de variáveis escolhidos, só quando for pertinente no exercício que eu vou falar isso, para tentar deixar os vídeos agora mais focados no que a gente está aprendendo de novo. E como essa matéria é cumulativa, a gente está supondo que nesse ponto já os outros conceitos já estão consolidados. Então, só isso mesmo. Mas eu vou tentar explicar bem os problemas. Então aqui, como eu falei, a gente vai criar dois vetores de double, chamar de U e V. Como visto na aula, a gente coloca entre colchetes o tamanho dos nossos vetores. Que a gente não vai colocar o N aqui, porque seria uma maneira equivocada de tentar declarar esse tamanho dinamicamente, que a gente vai aprender mais para frente que essa alocação dinâmica de memória, ou seja, uma alocação de um tamanho que ainda não foi definido e vai ser definido durante a execução do programa, tem uma maneira correta de fazer isso. Então, por isso que aqui a gente vai colocar um valor máximo, e aí a gente vai declarar esses vetores com esse valor máximo. Então, vou definir uma constante aqui, chamar ela de max, e vai ser o 100. Então aqui, em vez de declarar como tamanho n, a gente vai colocar o tamanho máximo que esses vetores podem ter. Então vai ser max. Em seguida a gente declara o n, que vai ser a dimensão que a gente vai ler do teclado. Além disso, a gente pode declarar uma outra variável tipo double, chamar de produto, que vai ser o que a gente vai imprimir no final do programa, o produto escalar. Aí, para ler
essa dimensão, a gente vai fazer um teste para não deixar que ele seja maior do que 100, porque está assumindo que esse é o máximo. E também para não deixar números negativos. Uma coisa que eu pensei que seria interessante fazer numa condição mais simples seria colocando esse n como unsigned int. Como essa variável não tem números negativos, a representação que vai se dar do número vai dar um número muito alto, não o negativo, devido a como que esses números são representados na memória, como a gente já viu isso. Então vou colocar uma estrutura do while aqui, que vai ser justamente essa condição. Então, se o n for maior do que o tamanho máximo, a gente vai fazer o quê? A gente vai emitir uma mensagem aqui, digite a dimensão dos vetores até 100. E aqui a gente usa o scanf para ler justamente esse valor. Então vai ser identificador de, e aqui o endereço da variável que a gente vai querer armazenar. A gente faz essa mesma condição de parada, então se o n for maior do que o tamanho, a gente vai imprimir a mensagem de erro. Então vai ser número inválido. Vou colocar a dimensão inválida. Eu tinha esquecido aqui, mas é bom a gente colocar um barra n aqui no final para separar a nossa impressão das instruções, né, do CMD. Então seria essa a condição para ler a dimensão. E agora tem diversas maneiras de a gente ler esses vetores. Eu vou fazer duas estruturas de repetição para ler separadamente. Então primeiro a gente coloca a mensagem aqui para a pessoa digitar, digite os valores de U entre espaços. Então eu posso colocar aqui um exemplo. Seria, por exemplo, 1, 2, 3 e assim até o último valor. Então eles entre espaços. Para fazer essa leitura a gente usa o for. Então cria aqui começando do zero, percorrendo até n-1, porque como a gente vai percorrer todo esse vetor, a gente vai ter um índice para acessar esse vetor. Então, por exemplo, o i ele vai ser o 0 até n-1, porque quando chegar no n, o i não vai ser menor que n e vai sair daqui. Então é uma coisa para a gente atentar aqui na aula, acho que o professor falou isso também, que começa a partir do zero a posição de memória. Então, nesse caso, o n não vai ter incluso no nosso vetor, e sim 0 até n-1, que dão n posições. E aí a gente vai usar o scanf aqui, que vai ser identificador LF, que agora é um float, e aqui dentro a gente vai colocar o endereço de memória aqui. Então isso aqui é o que? O i vai ser o valor dessa variável. A gente coloca o e comercial, está falando aqui o endereço dele que a gente quer que guarde o que está sendo digitado no teclado. Tem outra maneira de colocar isso, que seria usando ponteiro. Então, o que é o U sozinho? Ele é o endereço de memória da primeira posição. Então, se a gente colocasse, por exemplo, U mais I, seria a mesma coisa. Então, a gente está somando, porque essas variáveis, digamos, do vetor, eles são contíguos, ou seja, um após o outro. Então, quando eu estou somando um número inteiro a essa posição de memória, eu estou indo justamente para o iésimo termo desse valor.
Eu prefiro a outra notação que eu acho mais didática. Então vou deixar igual eu estava antes. Então, o endereço de memória de UDI. Aqui, como vai ser só essa instrução, é opcional essas chaves. E aqui, de maneira similar, a gente vai fazer para o V. Então a gente pode aqui, copiar, então digite os valores de V entre espaços. E aqui, a única coisa que muda vai ser o V aqui dentro. Então agora a gente leu a dimensão e leu os valores de cada vetor. Agora a gente pode fazer outro laço de mesmo tamanho. Então vai ser int i menor que n de novo. E lembrando que eu posso usar o mesmo nome para elas porque o escopo está dentro do for de cada uma. Então aqui ele declara uma variável i. Quando ele sai desse for, essa variável deixa de existir. Aqui declara outra variável com o mesmo nome, só que ela deixa de existir no final dessa execução. E aqui de novo. Então não tem problema eu colocar esse mesmo i aqui nos três. E agora a gente faz o produto, que é a variável que a gente tinha criado. Vai ser mais igual, porque ela está sendo a soma do que? Dos produtos de U na posição I vezes V na posição I. Que é justamente o que a gente quer. Uma instrução apenas, então tiro aqui também. E no final a gente imprime a saída. O produto escalar entre U e V a gente coloca o LF, porque vai ser um double também. E aqui a gente coloca o produto. Agora a gente pode testar nosso programa. Salvei aqui. Vindo aqui a gente pode acessar o exercício 1. Vimos que ele foi criado, o escalar.c aqui, agora. E a gente compila. Então vai ser escalar.c traço O, chamar o executado de escalar também. Agora a gente pode executar, como não deu nenhum erro. Então aqui, vamos colocar 2, por exemplo, a dimensão. Aí está pedindo para colocar os valores entre espaços. Então a gente pode colocar 2 e 3. E no outro 5 e 7. Deu. O produto escalar entre U e V é 31. A gente pode conferir aqui. Então vai ser o que? 2 vezes 5, que é 10. Mais 3 vezes 7, que é 21. 31. Então deu certo. Eu acho que só é interessante limitar isso, essa saída aqui, para 2 algarismos, depois da vírgula. Eu acho que fica melhor. Então a gente pode colocar agora com valores decimais. Então vamos colocar 2 de novo, vamos colocar 4.6 e 3.4 e o outro 2.1 e 5.9, por exemplo. Então deu 29,72. Então a gente pode fazer aqui 4,6 vezes 2, deixa eu voltar aqui, 2,1. Então deu 9,66, vou até anotar aqui, 9,66. E agora a gente usa 3,4 vezes 5,9. Então dá 20,6 mais 9,66. Então vai ser 9,66. Deu 29,72. Que é o que a gente queria achar mesmo. Então a gente pode ver que deu certo o exercício 1. Agora a gente pode ir para o exercício 2, que vai ser Fibonacci. A gente já fez um parecido com esse antes, só agora a gente vai utilizar vetores para resolver. Então vamos colocar fibo.c, fazer a inclusão aqui. Aqui olhando o enunciado, a gente pode perceber que tem uma diferença do que a gente fez. Aqui a definição
do caso base 0, está colocando como 1. É uma coisa que existe essa definição tanto dessa maneira como da maneira que a gente fez antes, a questão de para que você vai usar a sequência de Fibonacci. Porque a gente pode pensar que na verdade é a mesma sequência, só que deslocada tudo para a primeira posição. Então a gente deixa de ter o 0 como primeira e passa a ter o 1. Então é só, dependendo da aplicação, fica interessante usar dessa forma. Mas para a gente não vai mudar muita coisa no cálculo não. É para a gente implementar um programa para calcular essa série e armazenar em um vetor cada elemento da série, de forma que a posição 0 armazene em termo 0 e assim vai indo até os outros também. A posição 1 armazena o primeiro, deve receber do usuário um número entre 0 e 1000, então a gente pode calcular até fib de 1000 e imprimir o termo correspondente ao número recebido. A gente está falando que o usuário deve ser capaz de entrar com vários números interativamente, ou seja, a gente vai ficar fazendo até que o usuário entre com um número negativo ou maior que 1000. Então a gente vai fazendo isso num laço até a pessoa digitar um valor maior que 1000 ou negativo. A gente pode começar fazendo esse laço, então vamos fazer aqui. Ó. A condição vai ser o valor que a pessoa vai digitar, então vamos colocar aqui a pessoa digite, chamar de fib também. Então, se fib é maior ou igual a 0 e ao mesmo tempo fib é menor ou igual a 1000, ou seja, é para a gente continuar fazendo esse laço enquanto isso for verdade. Faltou o segundo E comercial aqui. Aqui está dando erro que a gente não declarou essa variável fib. A gente vai declarar ela como um double. Por quê? Por causa do alcance do double, que a gente vai conseguir alcançar um número correspondente até, eu coloquei 100, mas é 1000, né? Que com o inteiro a gente não iria conseguir armazenar. Então a gente vai representar a nossa resposta em notação científica, porque vão ser números bem grandes. Então o double vai armazenar até 2 vezes 10 elevado a 308, por exemplo, assim, mais ou menos isso. Então vai se satisfazer o que a gente precisa. E aí a gente vai ter que fazer nosso vetor, então vai ser double vetor, por exemplo. Vamos colocar não, sequência. Sec. De quantas posições? A gente vai colocar o valor máximo, que eu vou definir de novo aqui em cima, como a gente tinha feito antes. Então vai ser define tanmax como 1000 agora. E aqui a gente coloca o tanmax. Eu não comentei isso anteriormente, mas por que é interessante a gente colocar essa constante além de da gente assegurar que o nosso máximo vai ser isso? Se eu quiser mudar esse valor, eu não preciso mudar em todos os lugares em que eu coloquei ele, eu só preciso mudar aqui em cima onde eu coloquei a constante. Então por isso que quando, em vez de eu colocar 1000 aqui, eu vou colocar o tamanho máximo, porque se eu quisesse mudar isso, é só mudar aqui em cima, não em todos os lugares no programa. É bom para a gente também evitar cometer algum erro, caso precise mudar. Então aqui dentro a gente vai fazer, faltou um ponto e vírgula aqui, a gente vai fazer essa mensagem, por exemplo, printf /n digite o valor de x tal que fib de x representa a sequência de Fibonacci. Ficou meio grande, mas acho que vai dar para entender. Então, a pessoa vai digitar esse valor e a gente vai calcular a sequência de Fibonacci a partir dele. E como é para a gente armazenar no vetor, o que seria interessante a gente fazer? Então a gente vai, inicialmente, colocar os casos base. A gente pode até colocar aqui fora os casos base. Então vamos colocar aqui, sequência de 0 vai ser igual a 1 e sec de 1 é igual a 1. Então a gente está colocando aquilo justamente, esses dois casos, que a partir deles vai ser a soma dos dois anteriores.
Então agora que a gente já leu essa sequência, na verdade a gente imprimiu a mensagem, agora a gente vai ler. Então a gente vai armazenar um double aqui no endereço de fib. Aí a gente vai fazer um for, começando de 0, começando na verdade de 2 e indo até o que a pessoa digitou. Então vai ser menor ou igual a fib. Por que começando de 2? Porque a gente já calculou o 1 e o 0. E ele vai calcular até o último. Então a gente tem que incluir o número que a pessoa digitou. Então se a pessoa digitar, por exemplo, 2, ele vai fazer isso aqui apenas uma vez. Se digitar 3, vai calcular tanto o fib de 2 quanto o fib de 3. E aí o que vai ser isso? Vai ser sequência no índice i igual a sequência de índice i menos 1 mais a sequência de índice menos 2. Então está pegando a soma dos anteriores e calculando. Vai ser apenas isso, então a gente pode tirar as chaves. Aqui a gente imprime a sequência, então vamos colocar aqui fib do número que a pessoa digitou. Então aqui a gente coloca... uma coisa que eu tinha feito errado, isso aqui não precisa ser double, isso aqui vai ser um inteiro. Por quê? Porque a pessoa só vai poder digitar um valor inteiro da sequência, né? Não vai ter o termo fib de 2.5, é só fib de 1, fib de 2, fib de 3, então vai ser sempre um número natural, né? Número inteiro. Então se a gente colocasse o LF, que estaria errado. Então vai ser aqui o número que a pessoa digitou, vai ser igual, e aqui vai ser aquele identificador que eu já usei anteriormente, que é o E. Vou colocar, por exemplo, aqui 4.3 para imitar essa notação científica. Então a gente coloca um barra N aqui no final, e aqui fora das aspas a gente coloca primeiro o fib e depois o sequência de fib. Por que aqui eu estou colocando fib e não i? Porque o escopo de i termina quando isso aqui acaba. E justamente o que a gente quer calcular era chegar até a sequência de fib. Então isso aqui é um índice válido que a gente quer colocar. Então dou esse printf, e aí faltou uma coisa que a gente vai fazer aqui, que é imprimir a mensagem de erro. Então se essa condição for verdadeira, a gente faz o que a gente acabou de escrever. Então coloco chaves aqui. E se isso for falso, a gente imprime fim da execução. Por que a gente está colocando fim da execução aqui? Porque é justamente o que o enunciado pediu. Se a pessoa digitar um número negativo ou um número maior do que o tamanho máximo de colocou 1000, é para ele sair da execução. Então a gente salva e vamos lá testar. Então, limpando aqui. Entro na pasta, a gente compila. Ctrl C. Deu nenhum erro. Vamos aumentar um tiquinho aqui, ó. Se a gente colocar, por exemplo, 0, vai ser 1, né? Deu a potência de 10, mas é 1. Se a gente colocar 1, vai ser 1 também. Se a gente colocar menos 1, em execução. Se a gente colocar 1040, em execução. A gente pode colocar uns valores bons, né? Tipo 5, deu 8, 10, 89. Então é 8,9 vezes 10 a 1. Por exemplo,
30. 1,346 vezes 10 a 6. Agora, para conferir esses valores, eu tinha aberto aqui anteriormente, então fib de 5. Só que lembrando que nesse caso aqui, ó, ele está começando do 1. Então, seria, no caso, o nosso seria deslocado. O nosso valor que dá o 2 é o fib de 2 e não 3. Então, a gente vai pegar o nosso valor e olhar o próximo. Então, nesse caso, se o nosso fib de 5 deu 8, o de 6 deles tem que dar 8, que é isso mesmo. Se o nosso deu 10, 89, então vai ser o 11 que deu 89 aqui. Nosso 30 deu 1,3 vezes 10 a 6, vai ser o 31. Então, 1,346 vezes 10 a 6. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Eu limpei a tela aqui, agora a gente pode olhar o nosso valor máximo. Então, 999, porque o nosso está indo de 0 a 999. Vai ser o 1000 dessa sequência aqui. Vamos conferir. Vocês podem ver que o número vai ficando astronômico. E aqui essa lista vai até 1001. Então, no nosso caso, o 999 nosso é o 1000. Vamos só conferir aqui por alto. Ó. 4347 vezes 10 elevado a 208. Então, olhando só o começo aqui, ó, 4346, que está sendo arredondado no nosso caso para o 7. E aqui a gente pode acreditar que tem 208 casas. Se quiserem contar, fiquem à vontade. Seria esse número todo aqui. Nesse caso é o que está nesse site aqui. Que é só pesquisar no Google. Isso aqui, ó, os primeiros 1001 números de Fibonacci. Então seria isso. É interessante de eu mostrar uma resolução para vocês que seria mais eficiente que essa, mas fica só a título de curiosidade para quem quiser entender melhor esse problema, que é o seguinte: a gente fez aqui de uma maneira que toda vez que a pessoa digitasse algum número, ele ia calcular a sequência toda. Então é uma maneira mais simples de fazer isso, né? Então a gente está recalculando várias vezes. Então se a pessoa digita até o número 10, ele calcula desde o 2 até o 10. Depois ela digita o 11, vai ser desde o 2 até o 11. Existe uma técnica de programação, que futuramente acho que vocês vão ver, que chama programação dinâmica, que é justamente a gente usar de artifícios anteriores à execução do nosso programa. Então a gente já antecipa um tipo de problema como esse, de recálculo, que deixa o nosso programa mais lento, né? Ele vai fazer coisas necessariamente. E a gente tenta armazenar isso de maneira a facilitar futuras execuções. Então, eu vou dar um corte no vídeo e vou pegar o programa que eu fiz resolvendo esse problema dessa maneira. Mas só vou explicar alguns pontos a título de curiosidade mesmo. Então, eu fiz algumas mudanças no nosso código anterior para a gente ver essa diferença de performance, digamos assim. Então aqui eu criei essa variável contadora, que eu iniciei como 2, que ela vai contar o número de atribuição que a gente fez na nosso vetor. Que é uma maneira de a gente ver eficiência, mas é porque tempo de execução pode ser meio difícil de mensurar, que vai depender do sistema operacional e tudo, mas vamos aprender isso mais na frente. Então aqui, ela começa com 2 porque a gente atribuiu os dois valores do caso base. E toda vez que a gente realizar essa operação aqui, ó, de sequência, de calcular algum valor e atribuir ele no vetor a partir dos dois anteriores, a gente vai somar 1. E eu estou fazendo isso justamente para mostrar que, como a gente está fazendo esse recálculo várias vezes, nessa nossa primeira versão ele vai fazer isso toda vez que a gente digitar um número novo. E no final a gente está imprimindo aqui essas atribuições. Então vou mostrar a execução daqui a pouco. Em contrapartida, o programa que fica uma solução melhor usando programação dinâmica, as mudanças foram as seguintes: eu criei uma variável double atual e inicialmente preenchi nosso vetor todo até as posições que a gente ainda não sabe se a gente vai usar com -1. Por que eu estou fazendo isso? Para justamente garantir que ele tem um valor que eu possa verificar. Porque quando a gente declara, a gente não necessariamente tem algum valor seguro lá. Então eu estou percorrendo uma vez esse vetor todo. Então a princípio pode parecer mais custoso que eu estou fazendo isso. Mas a gente vai ver que fica mais eficiente. Então eu tinha iniciado 2 porque inicialmente a gente só faz essas duas, mas eu tenho que
adicionar 1000 aqui por conta dessa inicialização. Então vai ser 1002. E aí aqui que vem a diferença. Então a gente lê normalmente. Essa variável atual vai ser o que a pessoa digitou na sequência. Então está armazenando isso. Porque a gente vai fazer essa comparação a partir desse atual. Então a gente está inicializando ele aqui como o que a pessoa colocou. E futuramente a gente vai percorrendo usando ela e não a sequência. Essa variável. Então, o que eu vou fazer isso? Aqui, ó, eu poderia ter colocado até assim, que acho que fica melhor. Então, aqui. A variável atual, que a gente acabou de guardar sendo o vetor naquela posição, ele vale menos 1, ou seja, ele ainda não foi calculado, ele é um valor que a gente não tem no nosso vetor. Na primeira vez que a pessoa digitou, isso sempre vai ser verdade. Essa variável inicial, o que ela está fazendo aqui? Inicialmente ela está guardando o valor que a pessoa digitou. Depois a gente tem um while em que a gente está decrementando ela e atualizando o valor dessa variável atual, usando o índice aqui inicial. Por quê? Porque a gente vai estar indo da posição que a pessoa digitou até a gente encontrar uma posição em que essa condição é falsa, ou seja, que a gente já tem armazenado nosso vetor. E por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente digita um número, se ele tiver no vetor, então se a gente já tiver calculado ele não faz nenhuma dessas operações e já imprime acessando no vetor a partir do índice que a pessoa colocou. Agora, se ele não tem, a gente tem que descobrir qual que é o primeiro número no vetor que ainda não foi calculado, porque a gente vai calcular todos até o que a pessoa digitou. Então, depois da gente descobrir qual que é o inicial que já foi calculado, a gente incrementa 1 e vai para o primeiro que ainda não foi calculado e faz aquela atribuição que antes a gente fazia de todos. Agora a gente começa desse valor que a gente ainda não calculou até o valor que a gente quer. Então, dessa maneira, a gente vai calcular apenas os que não foram calculados ainda. E aí a gente soma aqui o contador porque a gente está fazendo aqui a atribuição normalmente. A gente pode ver como que isso vai diminuir drasticamente as nossas operações, porque uma vez que eu calculei o vetor todo, sempre que eu digitar um número, ele vai ignorar isso aqui tudo e vai simplesmente acessar o vetor. É o que a gente fala que vai ter custo 1 de complexidade, para quem quiser se interessar nesse assunto. Agora vamos fazer os testes aqui, só para vocês verem. Então, eu já tinha compilado, mas eu vou compilar de novo. Primeiro o original que a gente tinha feito. E agora compilar esse segundo. Então o original é o Fibo. Vamos executar ele aqui. Então a gente pode começar o nosso valor máximo. A gente já tinha conferido lá. Então a gente digitou, ele calculou tudo. A gente digita ele de novo, por exemplo. E ele de novo. E coloca um menor que ele. E um 990, por exemplo. Aí quando a gente terminar a execução, ele vai imprimir quantas atribuições a gente fez. Então vamos colocar um menos 1 aqui. 4.982 execuções. Por que ele calculou 1000 aqui, 1000 aqui, 1000 aqui, então aí já foi 3.000, aqui foi 999, então 3.999 e o restante nessa última. Então cada vez está calculando de novo. Agora se a gente colocar o Fibo PD, a gente colocar aqui por exemplo 999, 999 de novo, 998, sei lá, 7, 980. Podemos fazer vários, porque a partir do momento que a gente já inicializou todas elas no primeiro, aqui não vai ter nenhuma operação que vai estar somando. Então, menos 1, então 2000. E vai ser sempre 2000 se a gente preencher todo o vetor. Então, se eu colocar, por exemplo, 999, 998 e zerar aqui, vai ser 2000 de novo. Então, está sendo sempre como se estivesse preenchendo o vetor duas vezes. Uma vez inicializando com menos 1 para a gente poder comparar, e a segunda vez se a gente colocar o valor máximo. Mas se a gente, por exemplo, colocar 450 e acessar só menores que ele, menos 1, vai ser menos ainda. Por esse vídeo é isso. Só deixar essa curiosidade do exercício 2 para quem se interessar. E depois a gente continua.